Olá, graça e paz a todos meus irmãos e irmãs que me ouvem nesta hora. Passando por aqui para deixar uma palavra e hoje quero falar de forma especial sobre a sétima carta que Cristo descreveu para João, que estava na ilha de Patmos, preso já com 95 anos de idade, para transmitir às igrejas da Ásia. E as 7 cartas que Cristo descreveu, que ouviu de Deus e pediu para que João escrevesse, falava sobre períodos da igreja, até chegar aos nossos dias. Começando por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Laodiceia é o último período da igreja, é o que vivemos hoje. E a igreja de Laodiceia, como todas elas, Cristo teceu para algumas elogio, crítica, exortação e promessa. Para a igreja da qual eu quero falar hoje, que é a igreja de Laodiceia, que é o último período, Cristo descreveu algumas características do tempo que viveríamos. Mas antes quero ler o texto que se encontra em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, que nos diz: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te de que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unge os teus olhos com colírio, para que de fato vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sede, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Palavra do Senhor. Queridos irmãos e irmãs que me ouvem nesta hora, ao que vemos, Cristo está fazendo a advertência à igreja de Laodiceia, que é o último período da igreja. Elogio, ele não faz nenhum elogio aqui, muito pelo contrário. A igreja é descrita como morna, algo que desagrada a Jesus Cristo, o dono da igreja. Vemos por aí hoje a ideia de que o dono da igreja é o pastor. Não, irmãos, o dono da igreja é Jesus Cristo. Não é até comum vermos algumas igrejas virarem matéria de jornal, igrejas à venda com todos os membros, o rebanho, como se fosse deles. Não, a igreja é de Cristo. A segunda advertência, que Jesus está prestes de vomitar da boca dele. Uma igreja com muita indiferença espiritual. Vemos hoje igrejas gigantescas com capacidade para 20 mil membros, mas fria, para não dizer morta espiritual, sem fervor ou compromisso. Uma igreja apática nos louvores, apática na pregação, algo que desagrada a Cristo. Bem, a igreja se considera rica, próspera, independente.
Cristo está falando aqui que essa igreja não depende de nada. É uma igreja bastarda, tem muita riqueza, muitos recursos. No passado havia muita dificuldade para ter um microfone, instrumentos, bancos adequados para acomodar os irmãos, os membros. E hoje o que vemos há muita fartura, né? O que há de melhor está ali nas igrejas hoje: ar-condicionado, bancos acolchoados, microfones caríssimos, sonorização de ponta com a mais alta tecnologia, mas nada disso traz nenhuma espiritualidade. Isso tem desagradado ao dono, que é Cristo. É uma igreja pobre, apesar com todos os recursos. A sua real condição em Apocalipse 3,17 está a citar que ela é miserável, pobre, cega, nua espiritualmente. Eu vejo isso, irmãos. Uma igreja miserável não busca ajudar o pobre, o órfão e o necessitado. São recomendações de Deus ainda no Velho Testamento, né? Ajude o pobre, a viúva e o órfão. Mas não vemos isso. Uma igreja miserável, pobre, espiritualmente empobrecida, cega, incapaz de ver a dor do que clama. Está do lado. Muitas pessoas buscam a igreja nos domingos para ouvir uma palavra de conforto, estão em meio ao caos e dificuldades financeiras, perdas familiares, doenças gravíssimas, e vão à igreja para ouvir uma palavra e quando chegam lá, o que vê? Festa, dança e pregações que não confortam, não edificam. Cega, incapaz de ver a dor alheia, não tem empatia pela dor do ser humano, cega espiritualmente. Mas Jesus dá conselhos para a igreja, e ele cita que comprem ouro fino para riquezas espirituais purificadas. Compre dele ouro, vestes brancas para cobrir a impureza, para se purificar e assim praticar obras de justiça. Também colírio para os olhos, para enxergar a verdadeira condição espiritual que a igreja atravessa. Há por aí um comentário já de algum tempo sobre, de vez em quando se levanta um pastor, um grupo, um movimento pregando avivamento, quando na verdade a Bíblia, Jesus alertou que o que haveria nos últimos tempos era um esfriamento, não avivamento. Então essa ideia de avivamento espiritual é mentirosa, pois estamos vivendo o tempo do fim e o período representando a igreja é a igreja de Laodiceia, uma igreja fria, aliás, nem é fria e nem é quente, uma igreja morna. Reconhecer a nossa dependência a Deus é o conselho que Jesus dá. Precisamos reconhecer, manter fervor espiritual, acender a chama, né? Buscarmos riquezas espirituais verdadeiras, das quais essa não se perderá, para que sim venhamos ter galardão no céu. Termos um relacionamento íntimo com Cristo, o dono da igreja. Vejo nesses dias as pessoas vivem como se estivessem num clube de final de semana, nas suas respectivos grupos religiosos. Muitos vão ali por vários motivos apresentarem suas roupas finíssimas, seus carros moderníssimos, agora com o advento da eletricidade nos carros, tecnologia de ponta, carros híbridos, carros autônomos,
mas se esquecem que a igreja, o papel fundamental da igreja na terra é anunciar as boas novas, não más novas, boas novas. A salvação que é por intermédio de Jesus Cristo não é por outro caminho, mas unicamente por Cristo, lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro, que nos purifica de toda a imundícia, injustiça, toda sujeira. Este é o papel da igreja na terra. E o período representando a volta de Cristo, o último estágio da igreja, das 7 igrejas representadas, descrita por Cristo, é a de Laodiceia. Precisamos acordar, meus irmãos, para que quando a trombeta soar, os anjos buscarem os salvos para reinarem com Cristo, possamos viajar nessa viagem maravilhosa, cantando cânticos de louvor a Deus. Pois vivemos o tempo do fim. Não se iluda. Como disse Jesus, comprem de mim colírio para que possam ver. Deixo essa observação, esse comentário para os meus irmãos que me ouvem nesta hora. Agradeço a cada um de vocês que chegaram até o final deste vídeo. Obrigado por você estar acompanhando aí pelo YouTube, pelo WhatsApp, também pelo Instagram. Agradeço a cada um de vocês. Desde já o meu muito obrigado, aonde quer que vocês estejam, por este mundo maravilhoso de nosso Deus. Que a sua paz, bondade, amor e misericórdia alcance a cada um de vocês. Desde já, o meu fraternal abraço cristão a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. O meu muito obrigado. Que Deus esteja com cada um dos meus irmãos e irmãs. Tchau.